A história começa nos mostrando uma família que era a mais misteriosa família alquimista que existia. E em sua busca de entender as leis do universo e encontrar o método para atingir a divindade através da forma física, esses alquimistas loucos acabaram desencadeando terríveis desastres bioquímicos naquela terra. Aparecia desde monstros jogando ácidos até mesmo insetos radioativos. No entanto, 300 anos atrás, por razões desconhecidas, essa família entrou simplesmente em declínio. Mas aí somos mostrados ao protagonista, o Isao Persirad. Ele era o único descendente talentoso da família, o maior alquimista daquele século, e ele estava jurando criar armas bioquímicas que até mesmo rivalizem com os deuses e restaurem a glória da família dele. Ele estava na frente de um tanque com muito ácido, e ele falava que naquele exato momento, a arma bioquímica mais forte, Calamidade Pinal, criada por ele, o maior alquimista após 400 dias de apoio implacável, estava prestes a ser concluída. Ele acaba chamando um dos ratos, até chama o coitado de imundo, e era para começar a série final de passos, e era para também ficar de olho constantemente na pureza do fluido de cultivo. Ele não pode cair abaixo de 70%. Mas o rato não gostava nem um pouco de ser chamado de rato imundo e acaba reclamando. Esse era o assistente de modificação bioquímica, o Rato Cinza, o primeiro assistente, Queijo. O rato comentava da beleza do cultivo de azote e estava atualmente em 99%. O batimento cardíaco do sujeito era de 15 batidas por minuto, além da temperatura que era de 25 graus, além dos sinais vitais que estavam totalmente estáveis. E aí o prota fala para ele adicionar 160 gramas de mercúrio branco no tanque do cultivo para estabilizar a personalidade primária do sujeito de testes. E o rato falava que o mercúrio branco foi adicionado e a pureza caiu para 85%, enquanto os sinais vitais estavam estáveis ainda. O prota pedia para colocar mais sal amarelo no tanque, enquanto o rato falava que abaixou para 72 de pureza. E aí o rato acaba puxando uma alavanca e falava que a válvula de segurança foi fechada e o tanque de cultivo estava aberto. O prota começa a coringar falando que a sua maior criação, o experimento alquímico que poderia destruir o mundo inteiro, a calamidade final estava finalmente completo. E ele acaba mostrando um desenho do que ele queria fazer. Era literalmente um monstro grotesco com os braços longos. Ele começava a gritar que com o seu poder era para ele ir e conquistar o mundo por ele. Mas o que saiu de lá foi uma perna e depois mostra uma garota loira saindo. O prota não se aguenta e ele se pergunta que era isso. Não tinha nada a ver com o plano mirabolante dele. Ele simplesmente falava que ele precisava observar mais de perto porque não estava acreditando naquilo. Enquanto o rato falava que contato direto com o sujeito de teste não estava de acordo com o protocolo de segurança bioquímica. O prota começa a andar na direção da garota e ele começa a olhar para ela. E ele se pergunta se isso poderia ser uma forma feminina apenas por imitação disfarçada da calamidade final. Ele falava que se esse fosse o caso, então esses dois não poderiam ser balões de verdade, mas sim sacos de energia armazenado a energia da calamidade final, as ideias, mano. Por isso ele começa aí com o dedo dele para testar, falando que precisava fazer esse teste. E aí ele começa a ver, e ele falava que julgando pelo toque e maciez, isso é apenas o humano ordinário. Ele queria saber o que aconteceu com o braço esquerdo do anjo dele da extinção que ele estava criando. Além disso, ele verificava o olho dela e se perguntava o que aconteceu com a expressão triste do olho de Esmeralda. Além disso, o que aconteceu com o coração mecânico perpétuo, o coração inexaustível melhorado do tipo 1, que ele transplantou, porque ele não conseguia ouvir o som do sangue sendo bombardeado. Aí o rato acaba gritando para o prota ter cuidado, enquanto aquela garota acaba caindo em cima do prota e eu acho que sai sangue dali. O rato fica desesperado chamando o prota e falava: "Ai, não se preocupe, eu irei continuar com a sua família e os seus planos, eu iria alcançar." Aí o prota fica muito bravo chamando o rato de imundo e dizia que iria colocar ovos de vermes no seu depósito de queijo em breve. Mas aí o rato também fica bravo falando que aquilo era muito cruel e não era possível que ele fale uma coisa dessa. E simplesmente aquele sangue não era do prota, era sangue da lesma de fogo mutante experimental. O prota falava que ele, o Isao,
o maior gênio alquimista daquele século, como ele poderia ser morto pelo seu próprio sujeito de testes? E o Prota pergunta se ele lembrava, mas ele pediu para ele adicionar o seu extrato líquido de alma manifestado de fluido de cultivo na calamidade final, então a sua alma naturalmente tem uma afinidade por ele, e ele nunca poderia machucar o Prota. E aí o rato, com a mão no queixo, falava que ele pediu para ele adicionar o seu extrato líquido de alma, mas ele não se lembrava disso. E aí vem um flashback do passado. O Prota falava para o rato imundo parar de beber, e falava que a poção em Yellow Salt estava errada, então eles iriam recalibrar ela. Ele precisava de ajuda para adicionar isso no fluido do cultivo da calamidade final, e não era para derramar nenhuma única gota, enquanto o rato falava que tinha entendido. Aí o rato abria aquela poção e se perguntava o que era isso, isso cheira um pouco bem. Ele simplesmente pensa em adicionar aquilo no vinho, pois o sabor seria ainda melhor. E aí o rato começa a colocar a mão na sua cara falando ferrou, enquanto o Prota falava para a calamidade final que, como mestre dela, ele ordenava que ela saía de cima dele e se comportava como tal. Aí ela acaba abrindo os olhos e olha pra ele diretamente, enquanto o Prota fica um pouco envergonhado e falava: Calamidade, o que você tá fazendo? E aí ela acaba tirando a língua e começa a lamber ele. Aí que ele fica mais envergonhado. E ela continua fazendo isso enquanto ele fica igual um pimentão, até que ele empurra ela. Ele começa a gritar que foi exposto e chama o rato sujo para ele dar o spray de purificação. O Prota aperta um botão verde e a cápsula começa a fechar. A garota é presa enquanto ela segura as mãos no vidro e ela dá um gritinho, só que eu acho que ela não sabe falar. O Prota com spray roxo começa a jogar em toda a sua cara, desesperado. E aí o Prota fala: espera. E na sua lembrança aparece uma garota de cabelo roxo. O Prota começa a procurar alguma coisa enquanto o rato pergunta o que ele estava procurando. O Prota finalmente tinha achado o que ele estava procurando. E aparece uma foto de uma garota de cabelo roxo, final calamidade experimental. Esse era o corpo original e o código era 2252. Ele falava que então com certeza essa mulher era a cobaia original para a calamidade final. E o rato pergunta se não tinha sido ela que eles resgataram há um ano. A menina sem braços e sem perna, quase morta, que ele achou que ela parecia até familiar. Espera um minuto, ele começa a pensar. Ele lembra que a 2252 tinha um cabelo roxo, então por que o cabelo dela virou loiro? E o Prota, olhando nos papéis, falava que esse é o problema. E parece que a personalidade dela também tinha mudado. E a cena corta para um ano atrás. A cena corta para a Golden City. Era um banco enquanto tinha várias pessoas e até mesmo animais. E tinha uma bomba armada, e quando bate 0 segundos, começa a sair uma fumaça estranha. E a cena corta para o Prota e o rato, eles estavam em um local, enquanto o rato ficava cantando alguma coisa. O rato falava para o Prota sobre a toxina da aranha-dragão que já deveria ter sido liberada, e o Prota falava que isso era o barulho. E o Prota acaba puxando alguma coisa verde na mochila enquanto o rato puxa uma vermelha. Era simplesmente armas enquanto os dois estavam de máscaras e eles falavam que eles tinham que começar. Enquanto todos daquela sala estavam deitados desmaiados no chão, os dois acabam chegando de fininho, mas ainda tinha um guarda vivo. E eles falavam que aqueles dois eram bastardos e o que eles estavam fazendo. Ele não acreditava que os dois iriam roubar o grande banco Queen Bank, mas aí o Prota falava que eles realmente não estavam interessados nisso, pra ser sincero, e acaba atirando naquele bicho. Ele virava simplesmente um slime, enquanto o Prota falava pra ele olhar como ele estava fofinho daquele jeito. Aí o rato começa a olhar para uma mãe com um filho, e ela falava para por favor eles não fazerem nada contra eles, e o rato falava o meu favorito. Ele acaba dando um doce para a criança. Mas aí ele falava que tem sabor de leite e morango e como ele disse, ele não iria dar. A criança começa a chorar muito e depois de um tempo o Prota e o rato começam a meio que quebrar um vidro forte. O Prota acaba plantando uma bomba e depois de alguns segundos acaba uma grande explosão no local. Muito dinheiro pra todo lado, tinha uma montanha de dinheiro na frente deles. Eles acabam dando uma batida com os punhos e depois de um tempo eles saíram com toda a grana do banco. O Prota falava que o roubo foi perfeito, perfeito mesmo. Eles eram simplesmente gênios criminosos, malignos, alquimistas. E ele nem precisava pensar em palavras melhores para descrever. Enquanto o rato falava para eles irem para um bar naquela noite, eles tinham que celebrar com aquilo. Eles tinham que beber um drink. Mas aí o Prota falava que não era para ele pensar nisso. Da última vez, 1/4 do dinheiro foi roubado para comprar álcool e dar gorjeta para aquelas mulheres feias e muito maquiadas. Então daquela vez, cada centavo iria ter que ir para o experimento da calamidade final. E aí o rato acaba quebrando o pirulito com a mordida falando que aquilo era chato. Mas o Prota falava que de qualquer forma, enquanto eles puderem criar com sucesso a final calamidade, a Golden City iria se tornar o seu playground. Quando eles revelarem a sua identidade,
a família Persirade dele seria muito famosa no futuro. Enquanto o Prota falava que ele também poderia ter tudo o que quisesse, e aí o rato concorda, imaginando o que ele poderia ter. Até lá eles fariam o plano perfeito, com pessoas servindo bebidas e tudo mais. E também eles começam a rir falando que iriam fazer as pessoas dançarem a dança do bebê na praça da cidade. Esses caras são loucos. E aí o rato falava que mal espera pra ver isso, e eles começam a rir muito. Mas aí passa um tiro de raspão, e o rato e ele se deitam no chão, se perguntando quem foi que atirou aquilo. Será que era o departamento de inspeção de segurança? Mas o Prota fala que não, pois aquele tiro não parece ser uma arma de fogo padrão do departamento de inspeção de segurança. É de algum tipo de revólver grande calibre. Um velhote misterioso acaba aparecendo na cena, e esse era o diretor da filial do distrito de Lighthouse. Era o herói da cidade, o Bullet Gentleman. Ele estava indo atrás de uma mulher. Ela estava sem um braço e uma perna, e sangrando muito. O rato falava que aquele velho era doido. O banco do seu próprio distrito era roubado por eles dois, e em vez de correr atrás deles, no caso criminosos, ele estava atrás de um peixe aleijado. E o Prota falava pra ele ouvir direito o que aquele cara estava dizendo. O velhote falava que com certeza, como um membro da unidade, mesmo depois de sofrer tais ferimentos, ela mandou uma mensagem para matar 5 dos principais detetives, mas agora ela só serve para rastejar como um cachorro. E ele pedia para ela dizer logo aonde estava escondida a lista de assassinatos da unidade Hellhound, pois se ela dissesse, ele poderia poupar a vida dela, afinal ele era um cavaleiro. E a mulher simplesmente é encurralada numa parede. O velhote começa a rir, falando que ele tinha esquecido. Para o sigilo operacional da unidade, cada membro tem as cores vocais removidas e só pode se comunicar usando uma linguagem especial. E falava que aquilo era muito patético. E quando a mulher ia puxar alguma coisa de trás dela, ele acaba dando um tiro na mão dela. O velhote falava que realmente, naquela situação, ela ainda estava pensando em fazer algum movimento, chamando ela de garota má. E aí ele falava que parece que a lista ainda estava com ela enquanto aparece um urso. Ele pergunta o que era isso. Estava escondido naquele ursinho de pelúcia? E mesmo com a mão ferida, ela acaba puxando a roupa do homem. Ela estava fazendo um barulho como se fosse para ele parar de fazer aquilo, mas ele dá uma coronhada na cabeça dela. E o homem dizia que parece que aquele ursinho sujo é muito importante para ela enquanto pisava na cabeça dela. Cara, isso é pesado, rapaziada. E o velhote falava que ainda ia devolver pra ela, não tinha problema. E aí depois dele ter jogado no chão, ele acaba atirando na cabeça do ursinho, destruindo totalmente ele. E o velhote comentava que mesmo que ele não consiga as listas de volta, ele receberia uma recompensa por ela. Um pouco menor, mas receberia ainda. Aí o Prota acaba chegando na cena, batendo as palmas e falando que quem imaginaria que o herói da cidade, o grande atirador cavaleiro, o diretor, era tão faminto por dinheiro. E o velhote acaba apontando a arma para a sombra e pergunta quem é. O Prota, usando a sua máscara ainda, falava para ele se apresentar. O parado na sua frente era o criminoso mais maligno da Cidade Dourada e o maior alquimista daquele século. E o Prota se apresenta como Barão Izal. E aí o rato faz um barulho tossindo para chamar a atenção do Prota, enquanto o Prota se desculpa e falava que esqueceu de apresentar, mas esse é o seu braço direito, Dr. Rato Louco. O rato falava que ele deve corrigir. Ele não era só o braço direito, mas sim o parceiro criminal, eles eram realmente iguais. Ele falava que era misterioso e louco, Dr. Rato Louco, era para ele se lembrar do aditivo prefixo. Mas aí o Prota e ele começam a discutir, como assim a palavra louco, pois já estava em Rato Louco. E adicionar o louco novamente era idiotice. Mas aí o rato falava que ele gostava disso e é isso que seria. Mas aí o Prota falava que isso diminuía o status de vilões dele e era um problema sério. E o velhote, observando a cena, falava que não tem tempo para essas brincadeiras, pois se eles continuassem interruptando, eles nunca mais iriam ver as suas mães. Aí o Prota chama a atenção do rato, falando que aquele homem estava subestimando eles. E o rato falava que então eles iriam mostrar os seus resultados e força. Os dois acabam jogando aquelas malas de dinheiro e o velhote fica impressionado. Ele queria saber se foi os dois que roubaram o banco da Rainha Branca daquela noite. E os dois, com a pose de vilões, falavam que foi sim. E aí o velhote falava que eles estavam se gabando de crimes para satisfazer algumas necessidades distorcidas ou alcançar a realização psicológica são um sinal de insegurança interior e falta de autoestima. E ele falava que criminosos que fazem isso não são em geral novatos de baixo nível. E por isso ele não gosta de matar novatos ou lixos porque cada bala dele é cara, mas naquele dia eles fariam uma exceção.
Como cavaleiro, ele daria 3 segundos para eles dois correrem. Mas aí o Prota falava que não precisava. Ele pedia até por favor, porque ele poderia atirar. Era para deixar ele testemunhar o tiroteio dele. O grande atirador de elite da Cidade Dourada, o atirador cavaleiro. E aí quando o velhote falava que então ele poderia deixar ele acabar atirando, ele se pergunta do porquê ele não conseguia puxar o gatilho. Será se estava preso? Ele começa a realmente tremer. E por que aquela arma parece tão pesada? O velhote simplesmente fica muito fraco que até cai de joelhos. E aí ele olhava para a mala e ele percebia. E o Prota falava, agora que você percebeu é tarde demais. Esse era um gás de interferência nervosa das células musculares. Os seres humanos começavam a ser envenenados após cerca de 8 segundos de respiração, mas o Prota falava que o velhote inalou 1 minuto. E o velhote perguntava qual era o propósito do Prota, porque ele estava tentando salvar aquela mulher. Mas aí o Prota fala que eles eram apenas vilões. Como eles poderiam fazer algo tão heróico de salvar alguém? Ele falava que eles simplesmente não gostavam de heróis na cidade. E acaba atirando na cabeça do velhote. O velhote acaba virando um slimezinho com bigode. Enquanto o rato falava que aqueles com a licença de herói prateado também não são nada especiais, enquanto o velhote saía pulando. O rato falava que então era para limpar a cena, eles iriam voltar para a base e se divertir um pouco. Então o rato pergunta o que o Prota estava fazendo, enquanto o Prota estava olhando a garota. Ele falava que estava apenas observando por quanto tempo mais aquela garota iria sobreviver. Ele falava que o braço esquerdo e a perna foram tirados com força e as feridas estavam começando a apodrecer. A palma direita da mão estava perfurada por uma bala e as costelas estavam em estado crítico. Além disso, também ela não tinha o olho direito. E falava também que ela não conseguia falar, já que ela não tinha vocais. Ele acaba pegando alguma seringa e falava que por fim ele detectou nada menos que 4 toxinas potentes em sua corrente sanguínea. Ele fica muito surpreso, falando que era um milagre que ela não tinha ainda ido de F. E ele estava curioso o que há de tão especial naquela mulher para ela ter sido tratada dessa forma. O Departamento de Inspeção de Segurança não usaria métodos tão cruéis em uma pessoa comum. E o rato falava que ela não iria sobreviver por muito mais tempo, então por que eles iriam se incomodar? Era só eles se apressarem e voltar para a festa, é a coisa mais importante. E aí o rato pergunta, você não está pensando em salvá-la, não é mesmo? Mas o Prota fica envergonhado e pergunta, como assim salvá-la? Ele falava que eles eram apenas vilões maus e não tinha como salvar alguém. Isso era um insulto para ele. E aí o rato falava que ele tinha realmente assustado ele e realmente pensou que iria salvá-la. E o Prota acaba saindo com a maleta falando para ele parar de falar. E aí o Prota olha para trás e percebe que a garota estava rastejando. Depois de todos aqueles ferimentos, o que mais ela queria fazer? Mas ele falava para esquecer isso, tem muita gente apodrecendo em becos desconhecidos naquela cidade todos os dias. Isso não tem nada a ver com ele. Os dois estavam com guarda-chuva já que tinha começado a chover, enquanto um deles falava que a chuva forte levaria os pecadores e sangues da cidade. E a garota ainda estava ali tentando chegar no ursinho de pelúcia dela. E depois de muito esforço ela realmente consegue chegar nele e acaba abraçando e realmente tentando descansar, enquanto ela estava muito ferida ali. Aí o Prota acaba voltando para buscá-la. A cena acaba cortando para a sala de operações, enquanto o rato estava com a máscara de médico e o Prota também. O Prota falava que eles simplesmente iriam operar elas. E aí o rato falava que isso era a mesma coisa que salvar ela. Ele realmente não entendia o Prota. Será que ele perdeu o hábito de ser mau? Pois parecia que o Prota tinha esquecido do objetivo deles, mas o Prota falava que ela, claro que não, eles ainda se tornariam os vilões mais malignos e fariam o mundo testemunhar o horror e a grandeza da família Persirade. Mas o Prota, com um olhar destemido, falava que a premissa é que eles precisavam criar uma arma biológica poderosa o suficiente para destruir o mundo e superar a calamidade final dos deuses. A calamidade final precisa reunir todas as emoções negativas extremas, dor, tristeza, raiva, desespero. E o Prota, tirando a máscara, falava que o mais importante que deve ter é um traço de pura bondade no fundo da alma. E esse é o último traço de bondade e a chave para se tornar a calamidade final controlável. Eles já tinham feito milhares de experimentos e todos falharam porque o hospedeiro não tinha aquela peça final. E aquela mulher, ela por acaso preenche todas as condições. E o rato falava que aquela garota estava muito machucada, que pode até morrer a qualquer momento. E aí o Prota falava que então eles precisavam conduzir o experimento da calamidade final imediatamente. E aí o Prota falava que eles iriam dividir as tarefas. Ele precisava preparar os materiais para o transplante e o Prota iria preparar o sangue do casulo do desespero. E aí o rato dá um estralo de dedos e falava que não tinha problemas. Prota acaba mostrando um braço de um monstro congelado. Era o braço esquerdo de um anjo. Aí também tinha o olho de esmeralda expresso,
que era sinistro. E aí tinha também o coração artificial, era um coração meio que robótico. E por final também tinha aquele sangue corrosivo. E aí o Prota falava que então eles iriam começar e construir e criar um Miraculo. Cara, isso aqui tá absurdo, vamos ver como é que vai ser, hein? E a cena volta para o presente enquanto o Prota colava uma fotografia dela antes. A garota ainda estava olhando para o vidro e olhando para o Prota. O rato pergunta então o que eles iriam fazer naquele momento. O Prota, com a mão no queixo, falava que amanhã de manhã eles começariam a rotina de observações, cultivos e testes. E o rato falava que se essa garota acabasse sendo um fracasso. E aí o Prota falava que então eles iriam se livrar dela. Ele falava de um modo muito sério que ele não aceitava nenhum tipo de fracasso ao seu lado. E a cena acaba cortando para um local com várias máscaras e alguns papéis na mesa. E também tinha uma pintura na parede que parecia ser a mãe do Prota ou alguém assim. Ele estava dormindo tranquilamente e aí ele lembra da garota lambendo ele. Aí ele começa a se virar na cama para todo lado e ele falava, cara, por que eu não consigo dormir? Aí ele toca no seu lábio e acaba lembrando. Depois de um tempo ele estava andando e falava que embora as paredes de cristal branco, especialmente reforçadas do tanque de cultivo 1, tenham incrivelmente resistência, só por segurança ele iria dar uma olhada. Mas nós sabemos que ele só queria ver a garota, rapaziada. Ele entra na sala e percebia que a garota estava em um cantinho. Parece que ela estava se comportando bem, então ele poderia relaxar. E aí ele percebia que ela estava meio que tremendo e com um olhar muito triste. Ele bota a mão no seu queixo e falava que a grande calamidade final, ela tem medo de dormir à noite sozinha, não era da sua conta, é apenas um sujeito experimental que ele tinha criado e provavelmente defeituoso de qualquer forma. Aí ele se vira e quando ele dá o próximo passo ele lembra de antes, dela lambendo ele novamente e ela muito triste e realmente eu acho que ele se apaixonou por ela. Ele dá um suspiro e acaba clicando no botão vermelho, ele acaba abrindo a cápsula e pedia para ela seguir ele, pois ele iria levar ela para um local para dormir. E ela fica um pouco corada. A cena acaba cortando para um local muito doido, enquanto um monstro chamava o bastardo do Izal, falando que ele queria sair dali, não era para prender ele. Ele era um experimental do Izal, o número 8, o Selvagem Dragão. Também tinha uma lula gigantesca, número 5, o Olho Abissal. E o Prota falava que entre todos os seus experimentos de alto risco, o número 8 e o número 15 são os mais alegres. E ela poderia ficar entre eles para não ficar tão assustada assim. Mas eu acho que a garota não gostou tanto da ideia. Enquanto os monstros chamavam o Prota, falando que iria devorar ele e devorar a alma dele. O Prota dá boa noite para os dois e depois ele chega na sua cama. Ele falava que agora a calamidade final não estava mais sozinha. E aí ele deita na sua cama balançando seus braços, falando que finalmente ele pode dormir em paz. O dragão chama o Olho Grande, falando que aquela era a zona de detenção dos experimentos de alto risco. Mas o que uma humana estava fazendo ali? As criaturas poderosas. O Olho Grande começa a olhar para ela e falava que como ele deveria saber. Mas espera, ele acabou de ouvir dizer que aquele bastardo falou que aquela era a garota, a calamidade final. O dragão simplesmente sai na gargalhada falando, como assim calamidade final? Isso era um humano minúsculo, como uma formiga, então ele só poderia estar brincando. O Olho Grande falava que realmente não conseguia nem imaginar isso, como ele conseguiu criar aquela criatura. Aí a garota começa a tentar bater no vidro e ela realmente queria sair. O dragão falava para a garota não se incomodar, pois aquela parede era de cristal branco de alta frequência do Izal. Mesmo o dragão na sua forma Berserk não consegue quebrá-la. Então ele falava que se ela conseguisse quebrar, ele se tornaria o bichinho dela. E o Olho Grande falava que sim, nem mesmo o raio dele de energia mágica mais forte consegue atravessar aquele vidro. Muito menos um humano fraco como ela. E se ela quebrasse, ele se tornaria o animal de estimação dela. E aí a garota acaba olhando para baixo um pouco cabisbaixa. A mão dela começa a meio que esquentar muito e pegar fogo. Enquanto os dragões falavam, espera, isso é... E aí ela tava tocando no vidro e realmente tava quebrando ele. Os caras se perguntavam como ela estava fazendo aquilo, como ela conseguiu trincar o vidro. Ela não trincou apenas, mas ela derreteu ele todo. E ela fica com muitas dúvidas, ela até olha para sua mão, e aí o dragão estava com a boca aberta de impressionado, e o olhão estava sem reação, ele ficava parado. O dragão simplesmente acaba se ajoelhando e falava para, por favor, a grande irmã aceitar ele, pois ele era apenas um pequeno dragão comparado a ela. E o dragão só pedia para ela, por favor, ajudar ele a derreter aquela parede de cristal branco também. E aí o olhão falava também para ela, se curvando, que ela era a sua irmã mais velha daquele dia em diante. E ele seria o bichinho de estimação dela com todo o prazer e ele queria sair dali também. E a cena corta para o Prota dormindo tranquilo.
enquanto o rato também estava dormindo, até que o alarme do quarto dele acaba tocando e ele se assusta. O rato pergunta o que estava acontecendo, porque o alarme de zona de detenção de experimentos estava disparando. E é o mais urgente, que era o alarme 4. O Prota falava que isso significa que pelo menos 3 barreiras feitas de cristais brancos de alto risco foram quebradas e eles tinham que correr para controlar aquela situação. Eles acabam pegando um elevador e o rato começa a olhar uma tela que os sujeitos que escaparam são o sujeito experimental de alto risco, número 8, o dragão selvagem, e o olho gigante de número 15. Além disso, ele falava que também tinha o F-203, mas ele lembrava que aquela sala de isolamento estava vazia, não estava? Aí o Prota já percebe que aquela era a garota e ele pedia para mostrar para ele. Ele olhava a imagem da barreira totalmente destruída e o Prota fica muito feliz, pois ela tinha manifestado o braço transplantado. E o rato queria explicação. Ele queria saber como a calamidade final foi movida para a área de observação de experimentos de alto risco. Eles acabam chegando na área enquanto os monstros estavam destruindo tudo. E o Prota falava que ele dizia que os dois deveriam estar se divertindo o suficiente, não é mesmo? E aí o dragão percebe a presença do Prota. O olho também estava ali, enquanto o dragão fica furioso chamando o Izal de bastardo, pois ele trancou ele como um rato de laboratório por tanto tempo e agora ele iria mostrar algumas consequências. O rato acaba atirando um projétil e o projétil acaba acertando a cara do dragão. O dragão não entende muito e queria saber o que era aquilo, e aí o Prota falava que era apenas uma granada cheia de mais de 200 ovos de aranha-dragão. Mas ele falava que, como um dragão, ele deve saber o que são as aranhas-dragão, não é mesmo? O dragão se desespera, pois elas são parasitas que vivem em subdragões, igualmente a dragões também. E uma vez empestado delas, o hospedeiro iria sofrer muito. E o Prota falava que ele era muito inteligente e ele estava certo. E o olho grande falava que, enquanto a atenção do Izal estava distraída naquele dragão idiota, ele iria usar o seu raio de energia, de magia para dissolvê-lo. Aí o Prota joga uma granada para cima e simplesmente o Prota joga uma bang na cara do olhão. A luz da bang foi tão forte que o olhão fica até branco e começa a gritar, falando que os seus olhos estavam cegos. O Prota falava que então o que seria ser? Os dois iriam continuar sendo travessos e mal ou iriam voltar para as gaiolas? O dragão estava muito furioso, perguntando se ele achava que isso iria render eles. Segundo o dragão, eles tinham a grande irmã ao lado deles. E o olhão também falava que ele estava certo, a irmã mais velha poderia derreter até as suas paredes de cristal branco de alta frequência mais resistentes instantaneamente, e o Prota não teria chance contra ela. Mas o Prota não entende muito bem, e ele queria saber quem é a sua grande irmã, até que aparece e o Prota falava que ela é ela, a calamidade final. Ele falava que parece que ela perdeu o controle e isso realmente ficaria problemático. E o dragão falava para o Prota ele observar o que ela iria mostrar para ele. Agora era a hora do Prota sentir o medo verdadeiro. O dragão acaba se curvando para a sua grande irmã. Ele falava que ela tinha que mostrar para o Prota o verdadeiro medo. O medo dos monstros criados por experimentos que ele mesmo criou. E isso era muita humilhação para eles e falava para ela dar um jeito no Prota. A garota aparentemente estava furiosa enquanto o rato começa a chamar o Izal. Ele tem um protocolo de emergência para suprimir aquela calamidade final, não é mesmo? E o Prota fala que teoricamente não há material ou método existente que possa suprimir totalmente a calamidade final a 100%. Aí a garota começa a avançar na direção deles e o Prota já pensa, merda, ferrou. Ela acaba pulando em cima do Prota enquanto o rato chama ele. O dragão começa a rir falando que agora era tarde demais para ele se arrepender. Ele teria que ser obediente e soltar eles, e também tirar aquelas aranhas dele. E ele falava que depois de tanto tempo, ainda bem que a sua grande irmã salvou a vida dele. Mas aí o dragão não entende nada, ele se pergunta o que a grande irmã estava fazendo, enquanto ela lambia a cara do Prota. E o Prota não conseguia fazê-la parar, enquanto ele tenta chamar a atenção dela, falando que ele estava tentando dizer. Ele acaba segurando o rosto dela, perguntando o que ela estava fazendo, enquanto ela estava com um pouco de baba. Só que como ela não conseguia falar, ela só faz um barulho com a boca. E o Prota bate na cabeça dele, falando que estava tudo bem, e ele entendia que ela estava tentando dizer. Ele tinha entendido que ela não queria dormir ali, e ele iria mudar ela para outro local, perguntando se estava tudo bem. Mas ele também falava para ela parar de lamber ele, pois ela não era um cachorro. E o dragão fica desesperado, perguntando o que a grande irmã estava fazendo. E aí o Prota falava que então foi ele que incentivou a calamidade final a destruir aquelas paredes. Então ele iria mostrar o que era a sala de dormir para ele também.
E o Prota pergunta o que os dois achavam. A cena acaba cortando para o elevador, enquanto o Prota falava que ele estava tão cansado e o rato falava que estava com tanto sono, enquanto a garota cutucava os botões. Mas aí parece que o elevador buga e o Prota pergunta o que ela estava fazendo pressionando os botões. Enquanto isso, o dragão falava que ele era um Dobby dragão e mesmo assim tem que usar aquela roupa estranha que o Prota tinha dado pra ele, que era tipo uma minhoca. E a punição também do olhão foi que o Prota colocou várias cebolas, então o olhão ficava só chorando. A garota acaba olhando um aquário que tinha uma hidra e ela estava encantada com aquilo, ela fica muito feliz. E o Prota falava pra ela não mexer naquilo. E ele dizia para o rato que então a questão é que a Calamidade se recusa a dormir no laboratório e ela não quer dormir na área de observação dos experimentos de alto risco. Então o que eles deveriam fazer para fazê-la dormir naquela noite? Aí o rato falava que era simples, era para deixar ela dormir no quarto dele. E o Prota chama o rato de idiota. Como poderia um experimento dele dormir no mesmo quarto que ele?